Muito bem, nós vamos começar hoje mais uma reflexão. Esse é um tempo que a gente separa a nossa reunião do encontro para poder ler um trecho da Bíblia, refletir um pouquinho sobre o significado dele para a nossa vida. E a gente tem, ao longo desse mês, conversado sobre essa temática da igreja fora da caixa. Essa é a razão para tantas caixas aqui, e a gente quer ser uma igreja fora da caixa. A gente tem falado sobre o que significa isso. A gente já falou sobre a igreja além da instituição, já falamos sobre a igreja além do templo, já falamos sobre a igreja além do culto. Essas três primeiras reflexões já estão lá no site da igreja. Você pode, se você não esteve aqui presente, você pode acessar e depois assistir, ver, acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre a questão do dogma. Vamos falar da igreja além do dogma. E eu queria, antes de mais nada, a gente fazer aqui uma tempestade de ideias. Uma tempestade de ideias sobre essa questão do dogma. Queria que você me ajudasse aqui, que a gente tivesse uma participação. O que vem à sua mente? Que palavra vem à sua mente? Ou que imagem vem à sua mente quando você ouve a palavra dogma? Vamos lá? Que palavra vem à sua mente quando você ouve essa palavrinha? Dogma. Quem quer falar? Tradição. Ritual. Normas. Rigidez. O que mais? Regras. Alguma outra palavra que vem à sua mente? Depois me ajuda ali, Gustavo, para colocar o que mais? Axioma. Nossa, isso aí, ó. Você foi profundo, hein, Rogério? O que mais? Que palavra vem à sua mente? Religiosidade. O que mais? Ortodoxia. Também eu não esperava nada diferente do monge Rudá. Vamos lá, o que mais? Que alguém falou aqui? Inquestionável. São palavras que vieram aí na sua mente quando a gente fala da palavrinha dogma. Essa parece que é uma coisa simples, mas é uma palavrinha que não é tão simples de definir, não é tão simples da gente refletir sobre ela. Existem muitas ponderações a se fazer sobre uma igreja além do dogma. E eu pensei da gente começar com essa tempestade de ideias, mas também queria mostrar para vocês um pequeno filme, na verdade é uma animação, que pode nos ajudar a introduzir essa questão da igreja além do dogma. Então eu queria que você visse, prestasse atenção. É uma animação bem legal, é engraçada, é bem interessante, e essa animação vai introduzir algumas coisas que a gente vai querer falar e refletir sobre a questão da igreja além do dogma. Vamos dar uma olhadinha?
Bom, não sei se você entendeu a moral da história. Enfim, eu acho que todo mundo entendeu aqui qual é a lição do filme, o que ele quis mostrar, qual foi a proposta de quem fez essa animação. Mas é uma animação que fala sobre dogma. A gente viu nessa animação o poder de um dogma. A gente viu que o dogma tem a ver com essa palavrinha que você está vendo ali, uniformidade. Uniformidade não é a mesma coisa que unidade. Veja, são duas palavras diferentes. Uniformidade é uma forma apenas. É todo mundo igual. Unidade é diferente. A uniformidade é excludente, ou seja, aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferente, eles são o quê? Excluídos. Ao passo que na unidade existe uma inclusão daqueles que são diferentes. Então a unidade é a reunião daqueles que são diferentes. E a uniformidade é quando há a exclusão daqueles que são diferentes. Dogma tem a ver com isso. Tem a ver com um padrão único ao qual todos precisam se conformar sobre ele. Vamos tentar ir para o dicionário, porque talvez a palavrinha não fique tão clara para todos. No dicionário, lá no Aurélio, dogma significa lá o seguinte: ponto fundamental de doutrina religiosa ou filosófica, apresentado como certo e indiscutível. Isso é uma definição básica do dogma. É alguma coisa certa e indiscutível. Na verdade, na origem dessa palavra, a gente pode encontrar também alguma luz. Porque literalmente a palavrinha dogma significa isso. O significado etimológico da palavra é aquilo que aparenta, opinião ou crença. É uma palavrinha derivada de um verbo grego chamado dokel, que significa pensar, supor, imaginar. Em outras palavrinhas, o dogma é aquilo que você pensa ser a verdade. É alguma coisa que você supõe como certa e indiscutível. Na verdade, o Dallas Willard nos ajuda quando ele diz o seguinte: dogma é aquilo em que você tende a acreditar, quer acredite, quer não. Porque é inquestionável. Então você tem que acreditar. É uma verdade imposta. Não é uma verdade adquirida. É uma verdade imposta. E, gente, antes da gente caminhar, antes da gente prosseguir, nós precisamos chegar a uma constatação básica. O dogma faz parte da nossa vida. Todos nós temos os nossos dogmas. Você concorda comigo? Existem os dogmas individuais, existem dogmas sociais, existem dogmas absolutos. Como, por exemplo, a gente vive numa sociedade onde matar é um dogma. Matar, todo mundo na nossa sociedade acredita que é alguma coisa errada, danosa. Matar, assassinar é ruim na nossa sociedade. Então, o que você percebe? Isso é um dogma. Não há ninguém que possa chegar e dizer assim: não, eu queria pensar diferente. Para mim, matar é um negócio legal. Tem algumas pessoas que até fazem isso. Só que aí a gente considera essas pessoas ou bandidos, malfeitores, pessoas ruins, ou então loucos. Mas pessoas normais não fazem isso. Pessoas no seu estado de juízo normal não fazem isso, e quando fazem, a culpa, a consciência os acusa. Por quê? Matar é um dogma. Então a gente tem os nossos próprios dogmas, pessoais, familiares, as nossas próprias tradições. O dogma faz parte da nossa vida. E é por isso que eu queria deixar claro que nós não estamos falando aqui de uma igreja sem dogma, mas nós estamos falando de uma igreja que vai além do dogma. Queria deixar claro que essa palavrinha ela foi muito pensada antes da gente começar essa série, essa palavrinha além. Quando a gente falou da igreja além da instituição, a gente não está falando de uma igreja sem instituição. Porque vimos que qualquer ajuntamento humano
por si só haverá uma instituição. Quando a gente falou de uma igreja além do templo, a gente não falou de uma igreja sem templo. A gente falou de uma igreja capaz de ir além do templo. Quando a gente falou de uma igreja além do culto, a gente não falou de uma igreja sem culto. E a mesma maneira, a mesma forma, como a gente está falando aqui agora de uma igreja além do dogma, a gente não está falando de uma igreja sem dogma. Porque nós temos verdades absolutas. Nós acreditamos em verdades absolutas, acreditamos em verdades inquestionáveis. A grande questão é, então, o que significa uma igreja ir além do dogma? Qual é a diferença entre uma igreja sem dogma e uma igreja que vai além do dogma? É isso que nós vamos refletir hoje. A gente vai ver na Bíblia existe aqui uma passagem muito interessante para a gente entender o poder do dogma na questão da unidade da igreja. A gente vai ver como que uma igreja engessada pelo dogma vai necessariamente ter uma dificuldade muito grande de ter ali unidade. Então vamos pensar com carinho. O nosso texto hoje é o texto de Atos, capítulo 16, versículos 11 a 34. Nesse texto a gente encontra 3 histórias. Na verdade, essa passagem, a passagem de Atos 16, é um registro, é o primeiro registro da igreja quando chega na Europa. Então, a primeira vez que o cristianismo pisou em solo europeu foi na cidade de Filipos, que fica ali na região da Grécia, quase fronteira hoje com a Bulgária, é a cidade de Filipos. Essa era uma importante, grande cidade do mundo antigo. E quando Paulo chegou até essa cidade, ele permaneceu ali por algumas semanas. E a passagem que nós vamos ler vai nos contar aqui 3 histórias de 3 pessoas que se converteram a Cristo, que se renderam ao Evangelho de Cristo ali naquela cidade. E a partir dessas histórias, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que significa ser uma igreja além do dogma, tá bom? Então a gente vai ler esse texto em partes. A primeira parte trata da conversão de Lídia, uma mulher chamada Lídia. Então olha só o que o texto diz. Atos 16, a partir do versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Pausa no texto. Se você está aí com a Bíblia, pode ficar com ela aberta, a gente vai continuar a leitura. Mas vamos pensar um pouquinho nesse primeiro momento. Lídia. O que o texto diz sobre Lídia? O texto diz que essa mulher era temente a Deus, vendedora de púrpura e da cidade de Tiatira. É o que o texto fala sobre ela. Você percebe que ela era uma pessoa que praticava a verdade. Era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa que tinha o hábito de fazer as suas orações. O texto diz aqui que Paulo encontra essa mulher num lugar de oração, ou seja, num lugar onde as pessoas se reuniam para suas práticas religiosas. Muito provavelmente, essa mulher era uma prosélita do judaísmo. Ela era uma pessoa que, embora não fosse judia, ela era simpatizante das práticas da lei dos judeus e se reunia com eles ali para fazer as suas orações, para ouvir
os ensinamentos, ali era um lugar onde as mulheres se reuniam. Pois bem, Paulo chega ali, ele encontra essa mulher ali. Ela era uma praticante da verdade. Mas o texto diz para a gente que quando Paulo chega ali, o Senhor abriu o seu coração, o coração de Lídia, para atender a mensagem de Paulo. Você está percebendo? É que, embora ela fosse uma praticante, uma religiosa, ela ainda faltava conhecer efetivamente a verdade, e aqui eu uso a palavrinha conhecer no sentido bíblico. Não um conhecimento puramente teórico, não um conhecimento que é saber sobre, mas é um conhecimento que significa estar plenamente convicto de. É uma relação estreita com a verdade. É muito mais do que saber sobre. Na Bíblia, a questão do conhecimento é tão relacional que a gente encontra, por exemplo, passagens em que a gente lê o seguinte: Adão conheceu Eva e Eva engravidou e deu à luz um menino. Abraão conheceu Sara e Sara engravidou. Ou seja, a palavra conhecer é muitas vezes utilizada na Bíblia, inclusive como sinônimo de relação sexual, que é a relação mais íntima e profunda que duas pessoas podem ter. Então você está percebendo aqui que eu estou usando essa palavrinha conhecer no sentido muito profundo, não no sentido superficial. Veja só, Lídia, ela já era praticante, ela já era temente a Deus. Mas o texto diz que ela então tem uma revelação de Deus. A verdade passa a não ser simplesmente alguma coisa que ela ouve dizer. A verdade passa a ser não simplesmente alguma coisa que alguém diz para ela: Lídia, você tem que acreditar nesse negócio, quer você queira, quer não, porque esse é o dogma. Não. De repente, a verdade passa a ser parte dela. Eu me lembro que eu passei aqui, algum tempo atrás, um vídeo de um trecho de uma pregação do Paul Washer, que é um pregador americano, batista, e ele esteve aqui no Brasil, inclusive, no ano passado. E nessa pregação, o Paul Washer fala de um encontro que ele teve no Alasca, depois de uma pregação com um sujeito alto, forte, que chegou para ele aos prantos, depois da mensagem, depois da pregação, e disse para ele assim: pastor, eu estou com medo. E ele não entendeu, mas o que houve? E ele mostrou um envelope para ele, e no envelope, dando o envelope para ele, o homem disse o seguinte: eu vou morrer daqui a 3 semanas. Está aqui o atestado do médico. Ele levou um susto e falou: sim, mas... O homem disse: eu estou com medo. Mas você não crê em Cristo? Você ouviu a palavra sobre a salvação da sua vida? Você está seguro em Deus? Você está preparado para encontrar com Deus? Ele falou: não estou preparado. Mas você não conhece a verdade? Eu falei: conheço. E ele começou a recitar um monte de versículos, um monte de passagens da Bíblia. Ele conhecia a doutrina, mas quando o Paul Washer falava com ele: mas e daí? E daí nada. E daí que eu sei apenas. Mas eu continuo com medo. Isso aí não está fazendo diferença na minha vida. Eu sei, mas não sei lá dentro. E aí então o Paul Washer conta que passou aqueles próximos 3 dias com aquele homem, lendo e relendo, e aconteceu um fenômeno muito interessante. Chegou um determinado momento, depois que aquele homem já tinha lido João capítulo 3, versículo 16, que é a essência do evangelho na Bíblia, ele já tinha lido aquilo ali 500 vezes nos últimos 3 dias, lido, relido, e chegou uma hora que ele estava começando a ler, e quando ele abriu a Bíblia, ele disse: porque Deus amou... E ele parou, ele começou a chorar. E ele começou a tremer com a mão dele e falar: eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Naquele momento, alguma coisa aconteceu com ele. A verdade naquele momento passou a ser não apenas alguma coisa que ele tinha lido, ou que tinham contado para ele, mas naquele momento estava dentro do coração dele. É exatamente a experiência de Lídia. Há um momento na nossa vida em que o Senhor abre
o nosso coração, os nossos olhos, e aquilo que a gente sempre soube, seja porque a gente foi criado na igreja, seja porque a gente sempre leu a Bíblia, seja porque a gente frequentou o curso de primeira comunhão ou qualquer outro, mas chega um momento que isso aí se torna a nossa verdade, não a verdade da igreja. E, gente, nós estamos falando aqui sobre uma igreja além do dogma. Uma igreja além do dogma é uma igreja que valoriza a experiência pessoal de alguém com Cristo. De entender que a verdade do Evangelho não é simplesmente uma verdade porque disseram para você que é uma verdade. Não é a igreja que chega e diz assim, olha, você tem que aceitar, quer você goste, quer você não goste, quer você aceite, quer não aceite. É essa, é aqui e acabou. Não está satisfeito? A gente tem uma aeronave aqui que a gente manda você para o espaço rapidinho. Não. Uma igreja que vai além do dogma é uma igreja que incentiva as pessoas a terem uma experiência com Deus. Muito mais do que a assinar embaixo de um dogma sobre Deus. Então, a gente está aprendendo com esse texto essa experiência extraordinária de Lídia, quando, independentemente do que ela fazia, do fato dela ser religiosa ou não, o Senhor falou com ela, o Senhor abriu o coração dela. Foi o momento dela encontrar a verdade, foi a sua revelação. Não sei se você já teve esse momento, ou esses momentos, porque isso aqui não é um momento na nossa vida, a gente tem momentos especiais, em que você pode estar andando na rua, andando de ônibus, você pode estar dormindo, você pode estar vendo TV e de repente alguma coisa acontece que aquilo bate no seu coração e que você diz, isso é Deus. É a experiência do transcendente. É disso que a gente está falando e não apenas de um dogma que você tem que assinar embaixo. Mas o texto continua e eu quero que você preste bem atenção porque existem 3 pessoas envolvidas nessa história que nós vamos contar hoje. A primeira delas praticava a verdade, mas ainda não conhecia a verdade. Ela era gente boa, fazia tudo certinho, ia à igreja, era religiosa, cumpria os rituais, mas ela não conhecia a verdade, até que ela teve a sua experiência. O texto continua. Vamos agora falar de uma escrava. Versículo 16, continuando a leitura, diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Nós estamos falando aqui de uma escrava. A primeira pessoa, quem era? Lídia. Então, membro 01 da Igreja Presbiteriana de Filipos. Quem era? Lídia. Essa mulher era uma mulher provavelmente de classe alta, ela vendia um tecido caro, uma mercadoria cara, ela era uma empresária, foi a primeira membra, vamos assim dizer, daquela igreja. A segunda membra, para dizer bem numa linguagem que todo mundo entende, a membra, né, Persa? Você gosta do membra, não gosta? A membra era a escrava. Gente, agora para pensar um pouquinho na situação dessa moça. O texto diz que ela era uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Literalmente ali, quando você lê lá na língua original que foi escrito, isso é uma tradução, você vai encontrar um espírito de Piton. Piton era uma divindade do mundo antigo, em forma de cobra, e era uma divindade que, segundo se dizia naquele tempo antigo, ela era capaz de adivinhar as coisas, de prever o futuro. E essa moça, ela dava dinheiro aos seus donos, aos seus senhores, com essas adivinhações. Eles lucravam com essa atividade dela. E, gente, quando Paulo chega naquele lugar e começa a circular por ali, aquela moça todo dia olhava Paulo e saía atrás dele gritando. O que ela gritava?
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha. Está certo ou está errado o que ela está dizendo? Ela está falando certo, não está? Pensa você o seguinte, você está chegando numa cidade para falar, para proclamar o Evangelho, para falar o nome de Deus, como mensageiro de Deus, e de repente você, sem pagar nada a ninguém, você ganha uma pessoa que começa a gritar no meio da rua que tá aí o cara, esse aí, ouçam ele porque ele é um homem de Deus. E o que ele está falando? A palavra de Deus. Ó. Eles são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. Vão com ele. O que você ia fazer? Opa, essa aí é da gente. Essa aí, vamos, propaganda de grátis. Não precisa nem pagar outdoor, carro de som. Essa aí já está vindo aqui fazendo divulgação. Ela vai juntar muita gente. Só que Paulo fica indignado. O texto diz aqui que Paulo ele fica profundamente indignado com esse negócio. E o texto é claro em nos dizer que ela falava isso movida pelo diabo. Aí você entra em confusão. Como é que pode? O diabo falando a verdade? O demônio falando a coisa certa? Sabe o que a gente vai descobrir aqui, gente? É que essa moça dizia a verdade, mas não conhecia a verdade. O problema de Lídia qual era? É que ela era uma praticante da verdade, mas ela não conhecia. Essa mulher, ela dizia a verdade, mas ela não tinha nada a ver com a verdade. E, gente, Paulo sabia o que levava aquela mulher a falar o que ela falava. E Paulo sabia também a fama que aquela mulher tinha. A relação que aquela mulher tinha com as forças de ocultismo daquela região. Paulo sabia que aquela mulher provavelmente era considerada por muitas pessoas como uma pessoa charlatã, uma pessoa que era envolvida com a religiosidade local. E Paulo queria deixar muito claro que aquilo que ele estava anunciando não tinha nada a ver com isso. É por isso a indignação de Paulo. É porque ele sabia que não bastava dizer a coisa certa. Paulo estava preocupado com quem era aquela mulher, com as forças que levavam ela a dizer. Aliás, se você for ler os evangelhos que contam a história de Jesus, essa foi uma situação que aconteceu com o próprio Jesus, quando uma certa vez um sujeito possuído pelo diabo também ficou atrás de Jesus dizendo que ele era o filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse, fica quieto. Por uma questão simples, gente. A verdade na boca do mentiroso é ainda pior do que a mentira na boca de alguém que fala uma verdade. Isso é um pensamento de Dietrich Bonhoeffer, num livro chamado Ética. Ele fala sobre isso, e Bonhoeffer foi alguém envolvido diretamente com a questão, com uma conspiração para matar o Hitler na Alemanha. E ele foi enforcado pelo regime nazista justamente 6 dias antes de terminar a guerra. Ele foi enforcado por isso, porque ele se envolveu numa questão ética terrível. Só que a convicção dele era o seguinte, tem horas que a gente não pode escolher entre o bom e o ruim. Tem horas que a gente tem 2 opções, o ruim e o muito ruim, o errado e o muito errado. E aí você precisa fazer a opção pelo errado. E foi Bonhoeffer que disse assim, é melhor uma mentira na boca de alguém que diz a verdade sempre do que a verdade na boca de alguém que diz sempre a mentira. Esse é o problema que nós temos aqui. Essa moça, a associação em volta dela, aquilo que movia ela a dizer a verdade, era algo profundamente tenebroso. E é isso que Paulo não queria. Aquela mulher precisava, então, de uma libertação profunda. E o que isso tem a ver com a questão do dogma? Tem a ver, gente, que muitas vezes a igreja, ou mesmo as instituições, dizem até a verdade. Estão dizendo a verdade, mas porque não conhecem a verdade, usam a verdade como um instrumento de manipulação das massas.
usam a verdade como instrumento de manipulação de poder e oprimem as pessoas com a sua dita verdade. É por isso que não basta dizer a verdade. Não basta simplesmente você ser dono da verdade. É preciso que você tenha a humildade de entender que é preciso conhecer, se relacionar com a verdade de uma forma intensa. A verdade precisa estar no seu interior. Ou seja, você lembra a história de Jesus? Jesus foi morto por líderes religiosos que alegavam estar com a verdade. E Jesus questionou esses líderes em diversos momentos, falando assim, olha, como é que vocês dizem que estão cumprindo com zelo a lei de Deus e estão querendo matar uma pessoa? Estão conspirando contra uma pessoa? Quer dizer que matar uma pessoa pode, mas ultrapassar em 1 metro aquilo que a lei do sábado permite a gente caminhar, não pode. A questão do sábado era o exemplo que Jesus mais utilizava. Eles eram extremamente rigorosos com detalhes mínimos da lei, que eles consideravam como verdades absolutas. E Jesus chegou e falou assim para eles, olha, depois de Jesus curar uma pessoa numa enfermidade incurável no dia de sábado, eles levantaram-se contra Jesus e Jesus falou o seguinte, olha, se você tem um animal, se você tem um boi, um jumento, algum animal, e esse animal cai num buraco no dia de sábado, você vai tirar o seu animal de lá no dia de sábado ou você vai esperar passar o sábado para poder tirar o animal? E eles falaram, não, a gente vai tirar o animal. Quer dizer que você pode tirar um animal, Jesus diz, no dia de sábado, mas eu não posso curar uma pessoa. É melhor fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Ou seja, Jesus lança uma nova reflexão sobre a verdade, a ponto dele chegar e dizer assim, eu sou a verdade. E Jesus disse isso. Se vocês conhecerem a verdade vai fazer o quê? Vai libertar vocês. É por isso, gente, que o dogma aprisiona, mantém as pessoas presas, porque ele não revela, ele oculta. Ao passo que a verdadeira verdade, ela é para ser proclamada em todos os lugares. A verdade verdadeira liberta. A verdade que é o dogma, ela oculta e aprisiona. A segunda membra da igreja de Filipos era então essa escrava que foi liberta. A partir daí o texto não fala mais nada sobre ela, diz apenas das consequências desse ato de Paulo de libertar essa moça dessas forças do mal que levavam ela a essa prática de adivinhação. A diferença entre ela e Lídia. Lídia, uma pessoa da alta sociedade, rica, conhecida, praticava religiosa, praticava a verdade, mas não conhecia a verdade. Essa mulher, pobre, nada que ela tinha pertencia a ela. Ela era uma escrava, da classe baixa. Ela dizia a verdade, mas ela não conhecia a verdade. As duas são unidas pelo Evangelho de Jesus na igreja de Filipos. Já temos quantos membros na igreja? 2. Só que falta uma família. Olha só o que o texto continua dizendo e a gente vai chegar agora caminhando para a parte final do texto. A partir do versículo 19, vamos dar uma olhadinha. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados.
Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Presta atenção, gente, nós temos aqui um carcereiro. Houve uma confusão danada. Houve uma confusão generalizada na cidade porque as pessoas começaram, aqueles homens que ganhavam dinheiro a partir daquela escrava, começaram a ficar profundamente chateados porque eles não estavam mais tendo a fonte de lucro deles. Paulo causou um burburinho, então, econômico na cidade. Denunciaram Paulo e seus colegas a ponto de eles serem presos e, enfim, foram levados para a cadeia e surge a figura do carcereiro. E sempre que eu penso no carcereiro, eu penso num sujeito igual a esse aí. Camarada fortão, todo durão, muito provavelmente foi ele o cara que deu lá uma severa surra em Paulo, açoites terríveis. E, gente, esse carcereiro representa o poder dominante de Roma. Filipos era uma colônia fortíssima romana. Ele representa não apenas o poder de Roma, mas a religião de Roma, porque naquela época Roma não era simplesmente um poder, era uma religião. Havia o culto ao imperador. O imperador ele não era simplesmente a autoridade civil, ele era considerado Kyrios, em grego, que significa Senhor absoluto do céu e da terra. Ele era considerado uma divindade. Pois bem, esse sujeito, fortão, o texto diz que ele vai, prende Paulo, está ali profundamente empenhado na sua tarefa, cumprindo o seu dever para com a religião romana, cumprindo o seu dever para com o poder romano, um funcionário público exemplar, durão. E de repente o texto diz para a gente que no meio da noite Paulo está lá, aprisionado, está cantando, está louvando a Deus, não está reclamando de nada, ele está cantando quando, de alguma forma sobrenatural, surge um terremoto ali. E uma confusão generalizada se faz ali naquela prisão, naquela masmorra. As cadeias se abrem, as portas se abrem. Aquele carcereiro machão que você está vendo ali, de repente, ele entra em pânico. E aí a gente vê quem, na verdade, era esse carcereiro. A gente vai descobrir que ele pensava que estava com a verdade. Ele pensava que estava do lado da verdade, porque ele representava o poder dominante, representava a religião dominante, mas ele ainda não conhecia a verdade. Ele conheceu essa verdade no dia em que ele se sentiu absolutamente vulnerável. E, gente, esse carcereiro ele ficou mansinho, porque olha só o que o texto diz. Ele pediu luz, entrou correndo. Olha as palavras que a gente encontra na Bíblia. Trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora, e ele, que era o senhor absoluto do pedaço, a autoridade máxima, se dirige para Paulo e Silas, os prisioneiros que ele tinha surrado, e vai dizer o quê? Senhores. E eu fiz questão de ir procurar no dicionário qual é a palavrinha que Lucas usa para narrar, para escrever aqui. E a palavrinha que tem lá, sabe qual é? Não é a palavrinha assim como eu falo com meu pai. O senhor vai almoçar amanhã? Não, não é um pronome de tratamento. A palavra que tem lá, sabe qual é? Kyrios. É a mesma palavra com que esse funcionário público se dirigia ao imperador romano. Ele chega para Paulo e para Silas naquele momento e fala assim: senhores absolutos, o que eu devo fazer para ser salvo?
Isso depois que ele quase tinha se suicidado, e Paulo e Silas chegam para ele e dizem: não faz isso não. Ali naquele momento, aquele carcereiro estava conhecendo a verdade. E sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente pensa que conhece a verdade. A gente pensa que está do lado da verdade. A gente pensa que porque a gente tem um pensamento politicamente correto, porque a gente pensa o que está na moda. Às vezes a gente pensa que porque a nossa mente está antenada com as últimas descobertas da ciência, a gente pensa que porque a gente lê os últimos sociólogos, antropólogos, psicólogos do momento, os livros que estão fazendo sucesso lá na livraria. A gente pensa que porque se a gente está naquela coisa de, não, vamos, o que é o politicamente correto hoje? Qual que é a última verdade? A gente é muitas vezes igual aos filósofos de Atenas, que no capítulo seguinte vão dizer assim que não faziam outra coisa a não ser procurar saber as últimas novidades. A gente quer saber as últimas novidades. Qual é a última novidade em educação de filhos? Qual é a última novidade em questão de relacionamento marido e mulher? Qual é a última novidade em questão da ciência, da origem do universo? E a gente vai atrás de novidades, 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 novidades. A gente acha que porque a gente está antenado, a gente acha que porque a gente está seguindo esse poder dominante, essa religião dominante, essa religião que diz para você assim, o importante é você cuidar de você. Você estava de se preocupar com igreja. Não, o negócio é Jesus, Deus, a sua própria religiosidade. Não, gente, o que nós estamos vendo aqui é alguém que pensava que conhecia a verdade, mas que naquele momento, diante da realidade de uma morte iminente, ele se apavora porque ele vê que a verdade que ele conhecia não foi capaz de aliviar a dor que ele estava sentindo. E aí é ali que Paulo dá a resposta para ele: olha, você quer conhecer a verdade? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua família. A palavra aqui então é salvação. Se a palavra de Lídia foi a palavra revelação, se a palavra da escrava foi a palavra libertação, a palavra desse carcereiro é a palavra salvação. É isso que ele precisava e é isso que ele queria e é isso que ele teve naquele momento. Agora, gente, há uma coisa interessante aqui, até alguns detalhes na história, a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes agora, mas é muito interessante porque naquele momento o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa deles. E o texto diz que o carcereiro vai limpar as feridas que provavelmente ele mesmo tinha feito. Veja o que o evangelho faz na vida dessa pessoa. Muda radicalmente a postura. Não é um dogma. Não é simplesmente uma verdade. É alguma coisa que transforma a vida da pessoa. Uma igreja que valoriza, que vai além do dogma, gente, é uma igreja que valoriza a salvação de Deus como uma intervenção de Deus na vida de uma pessoa que muda radicalmente o senhorio dessa pessoa. Esse cara, ele chamava até antes daquela noite César de Quírios. A partir daquele momento ele tinha outro Quírios. No primeiro momento ele chamou Paulo de Quírios. Mas depois Paulo o orienta e ele vai entender que o verdadeiro Quírios era aquele a quem Paulo falava, de quem Paulo falava. E aí é interessante o jogo de palavras do texto, porque o carcereiro lava as feridas de Paulo com água e Paulo batiza o carcereiro e a sua família com água. Ou seja, o carcereiro limpa as feridas de Paulo e Paulo lava a alma do carcereiro. É um jogo de palavras muito interessante que nós temos aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para o que acontece nessa cidade chamada Filipos. Qual é a grande lição dessa passagem para a gente entender? Nós temos, em primeiro lugar, Lídia. Lídia praticava a verdade, era religiosa, mas não conhecia. Temos uma escrava que dizia a verdade o tempo inteiro, mas que não conhecia a verdade, era tudo da boca para fora, movida por forças ocultas,
que não tinham nada a ver com Deus e com a verdade. E temos um carcereiro que pensava que estava com a verdade, mas que não conhecia essa verdade. Gente, o que nós temos aqui são origens, sexo, porque temos mulheres e temos homem, posições sociais, nós temos uma pessoa da classe alta, temos uma pessoa da classe baixa e temos uma pessoa da classe média. Temos aqui religiões diferentes, temos a religião estatal, temos a religião ocultista, temos a religião judaica, temos um mix de religiões aqui diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, sexos diferentes, origens diferentes. Mas sabe o que acontece? Todas essas diferenças são unidas no Evangelho. E o Evangelho é a única coisa capaz de unir. E eu quero chegar a esse ponto para fazer você lembrar da animação que nós passamos no início, porque há espaço para isso que nós estamos vendo numa sociedade como aquela? Diferentes. Lá há espaço para iguais. Gente, a comunhão cristã é um milagre. Muito provavelmente, esse auditório aqui não ia se reunir jamais em outro lugar que não este lugar. A comunhão é um verdadeiro milagre sobrenatural, porque a igreja é a única coisa capaz de unir as pessoas mais diferentes. Nós nos unimos na sociedade pela igualdade. A gente tenta frequentar, por exemplo, o clube que você frequenta, de alguma forma ele é seletivo. A escola do seu filho, de alguma forma, é seletiva. O supermercado que você faz compra, de alguma forma, é seletivo. Veja que a gente frequenta lugares seletivos. O prédio onde você mora é seletivo. Mas se tem um lugar que a gente encontra gente de todo tipo, de toda origem, de toda espécie, esse lugar é a igreja. A igreja é onde as pessoas diferentes são unidas pelo Evangelho. E se Deus aceita assim, nós também devemos aceitar. Uma pergunta: se Deus aceita, eu vou recusar aquele que Deus aceitou? Eu quero que você entenda que Lucas poderia ter narrado aqui, e eu acredito que provavelmente aconteceram outras conversões na cidade de Filipos. Mas ele narra essas três justamente para deixar emblematicamente definido que igreja, gente, não tem público-alvo. Público-alvo da igreja é todo mundo. A gente não escolhe. Eu já falei sobre isso aqui numa outra pregação. Pastor não escolhe ovelha. Já disse, a gente não escolhe igreja. Algumas pessoas às vezes frequentam aqui, chegam aqui na igreja, elas chegam no final do conto, a gente está aqui, você mora muito tempo aqui no Rio? Eu moro mais ou menos 1 ano e pouco, mudei aqui para o Rio, estou frequentando algumas igrejas para a gente escolher uma igreja. E eu sempre digo, a gente não escolhe igreja, é a igreja que nos escolhe. Assim como você não escolhe a sua profissão, é a sua vocação que te escolhe, não é você que escolhe a sua vocação. Você já nasceu com uma vocação. Essa vocação é que te escolhe. Assim como a gente não escolhe pai e mãe, porque a gente já nasce numa família, igreja é a mesma coisa. De uma forma sobrenatural, Deus cria as situações que chega e nos junta. E ali então é a igreja, é o que aconteceu naquela casa. Eu te pergunto, você acha que na cidade de Filipos, essas 3 pessoas aqui iam se reunir numa mesma sala para orar juntas? Em alguma possibilidade de 1 em 1 milhão? Vocês acham? Que eles iam se reunir no mesmo lugar? Essa escrava ia se reunir com a empresária Lídia e com o funcionário público? Jamais. Mas o Evangelho faz isso. Reúne aqueles que jamais estariam juntos. Agora, se uma igreja ela é definida pelo dogma que impõe as suas próprias restrições, ela então vai começar a nivelar e ela vai fazer escolhas absolutamente diferentes dessa aqui. Gente, a igreja precisa ir além desses dogmas. A questão do dogma, da igreja além do dogma, tem a ver com a unidade da igreja. Paulo, e aqui eu finalizo, indo, anos depois, escreveu uma carta para esses cristãos que moravam na cidade de Filipos. E essa carta está na Bíblia. É a carta de Paulo aos Filipenses. Eu imagino que Paulo, quando escreveu essa carta, estava pensando
nessa mulher chamada Lídia, estava pensando nessa escrava, estava pensando nesse carcereiro. E ele escreve a sua carta. E sabe o que ele fala? Olha só que interessante como Paulo fala no sentido deles perseverarem nessa unidade espiritual que aconteceu. 2 passagens e a gente termina, só vou ler. Ele vai dizer em Filipenses 1, 27 e 28, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês, vamos ler juntos? Permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, juntos pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Veja a ênfase. Ele queria que eles permanecessem firmes nesse espírito que os uniu, nessa unidade, lutando juntos pela mesma causa. Mais à frente, no capítulo 2, ele vai dizer, se por estarmos em Cristo, e aí é o elo que une essas pessoas, estar em Cristo, uma experiência com Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Vamos ler juntos esse pedacinho que está sublinhado? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está falando aqui, gente, de unidade. Ele não está dizendo aqui, sejam iguais. Ele está falando isso? Em algum momento ele falou assim, vocês têm que ser tudo igualzinho um do outro. Fazer tudo a mesma coisa. Não, ele não está falando de ser igual. Ele está falando, vocês são diferentes, mas vocês podem ter o mesmo modo de pensar. Vocês podem ter o mesmo amor uns pelos outros. Vocês têm um só espírito e podem ter uma só atitude. A atitude é única. Então, unam-se em torno dessa experiência que vocês tiveram em Cristo e com Cristo. Veja a ênfase que Paulo dá para essa questão da unidade. Paulo não está falando aqui simplesmente, mantenham os seus dogmas, eliminem todo mundo que chegar. Ele vai falar sim sobre a necessidade de ser duro com algumas pessoas, sim, mas não é nesse contexto. Aqui ele está falando sobre a inclusão do Evangelho. E aí a gente chega então para refletir aquilo que a gente vai levar para os pequenos grupos essa semana para a nossa reflexão. Quais são as perguntas que nós vamos levar? Algumas perguntas para você pensar e discutir nos pequenos grupos. Primeiro, como você trata aquelas pessoas que pensam de forma diferente e não assinam os seus dogmas? Você é mais excludente ou é mais inclusivo? Pensa nisso. Como que você lida com as opiniões diferentes? Com as formas de pensar diferentes? Se você é calvinista e tem o outro que é arminiano, se você batiza a criança e o seu colega não batiza a criança, como é que você lida com isso? Será que você é capaz de transpor essas convicções e acolher? Será que você é inclusivo ou é excludente? Segundo, o seu relacionamento com Cristo é dogmático ou é experimental? Dá para entender essa pergunta? Será que o seu relacionamento com Cristo é simplesmente porque disseram para você que você precisa se relacionar com Cristo, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, é o Salvador, e de repente alguém chegou para você e disse para você o seguinte: um dia alguém chegou, fez um apelo, você estava na igreja e falou, quem quer aceitar Jesus pro resto da sua vida, levante a mão e diga, eu recebo. Aí você foi lá, comovido, impactado com a música, com a palavra, foi lá e levantou sua mão. Você acha que você está no céu porque você levantou sua mão? Será que é levantar uma mão que coloca a gente no céu? Você está percebendo o que acontece? Isso é um relacionamento dogmático. É um relacionamento tipo assim, é da boca para fora. Ah, não, mas eu senti. Tudo bem, você sentiu, mas e aí?
O seu relacionamento é puramente emocional, é supérfluo, é um discurso que você aprendeu. Existe uma coisa que eu acho bem esquisita na nossa tradição protestante, que é o seguinte: para a gente receber alguém como membro na igreja, a gente faz perguntas assim: você acredita nisso? A pessoa vai dizer sim. Você acredita nisso? Sim. Você acredita nisso? Sim. Você acredita nisso? Sim. Então tá bom, você está na nossa igreja, vamos botar o nome do seu na ata. Gente, a pessoa pode dizer que acredita num monte de coisa e não acreditar em nada. Então nós precisamos entender que o dogma não é decisivo. A gente tem que ir além do dogma. A gente tem que ir naquilo que é a realidade, na experiência interior, profunda, na vida, nos frutos. É aí que a gente pode realmente identificar. Então, o relacionamento que você tem com Cristo é dogmático ou é experimental? Você simplesmente pratica como Lídia, diz como a escrava, ou de fato você conhece pessoalmente a verdade? E terceiro e último lugar, existe algum dogma em especial que você precisa rever na sua caminhada espiritual? Talvez um dogma que você defenda a ponto de se afastar de pessoas que não o aceitam. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos dogmas que nós nunca vamos abrir mão. São coisas que de fato são essenciais ao Evangelho, que tem a ver com a nossa identidade e das quais a gente não pode abrir mão. Mas existe muita coisa que na tradição da igreja é colocada como dogma, que na verdade não passa de tradição humana. Existe muita coisa que é simplesmente uma opinião. O que a gente lê quando Paulo escreve aos próprios filipenses que Cristo, sendo Deus, esvaziou-se, assumiu a forma humana. E se Cristo, sendo Deus, foi capaz de se esvaziar sem deixar de ser Deus, porque esse esvaziamento não foi abrir mão da sua divindade, do que é que nós, no cumprimento da nossa missão, precisamos nos esvaziar? Será que existe alguma coisa na nossa vida que a gente precisa abrir mão nessa caminhada em prol do cumprimento da missão, pelo bom relacionamento, pela inclusão do próximo, pela aceitação daquele que é diferente? Enfim, vamos pensar ao longo da semana nos pequenos grupos. Vamos ter um vídeo do pequeno grupo, mas antes eu quero passar um último vídeo de desafio, de reflexão, de incentivo para você relacionado com esse tema da inclusão na igreja e o que é a igreja como espaço para pessoas imperfeitas e diferentes. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente para terminar e eu vou fazer uma oração. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. So please, come to my church. Where nobody's perfect. Where beginners are welcome. Where socks are optional. But grace is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. And where it's okay to not be okay. Really.